Boa noite, estamos aqui novamente transmitindo a nossa segunda aula online, Saúde Pública e Comunitária, dando continuidade ao tema que abordamos na terça-feira, né, que no final da apresentação da aula eu deixei para vocês, né, uma questão para a gente estar debatendo hoje. Então vamos retomar o texto, né, a Clínica Transversalizada em Saúde Mental, que é o qual a gente discutiu na aula anterior. Vamos agora trazer alguns outros elementos para discussão, incorporando, né, o nosso tema de subjetividade e território, que é um tema que já foi discutido em sala de aula, né, o capítulo 2, subjetividade e território para além da interioridade. Então, o que é que nos interessa retomar esse tema a partir do que estamos discutindo, né, dessa clínica transversalizada em saúde mental? Quando terminamos a aula anterior, uma questão se foi colocada, né, de fazer essa relação entre subjetividade e território e esse novo modelo da clínica, né, que a gente pode falar das práticas emergentes, que foi justamente isso o nosso tema anterior, né? Inicialmente tentando diferenciar em termos de elementos, né? O que seria essa ênfase da clínica clássica, dessa nova clínica, né? Dessas práticas emergentes que se tem o nome, por exemplo, como clínica ampliada. Então, na aula anterior, a gente entendeu que a ênfase clínica, na clínica clássica, ela superdimensiona a intervenção psicológica individual em detrimento de práticas de intervenção no campo da interação entre sujeitos e entre esses e seus ambientes, né? Entendemos também que na lógica antimanicomial, que é a lógica onde a gente está atuando agora no campo das políticas públicas, né? Se a gente pensa saúde mental, por exemplo, né? A gente está numa lógica antimanicomial. E nessa lógica, a intervenção, ela se dá nas redes de relações dos indivíduos e não apenas na sua interioridade, né? Já discutimos essa noção de subjetividade enquanto interioridade, né, desde o semestre passado que a gente vem discutindo um pouco isso, né, na aula anterior também. E agora, quando ampliamos essa ideia, né, de pensar essa outra lógica, que é a lógica antimanicomial, da inserção do portador de sofrimento mental no ambiente, na comunidade, ela só é possível e só se dá numa prática coletiva. Então, pensar essa clínica transversalizada é pensar como sendo atravessada e constituída por um conjunto de processos. E aí entra, né, desde que a gente já discutiu, as políticas públicas, as próprias dimensões e organizações desses serviços, como eles se apresentam, né? E principalmente a vida comunitária, o modo de vida do lugar e da comunidade em que esses serviços estão inseridos, né? Pensar esse modo de subjetivação, esse modo de, inclusive, né, quando a gente pensa a questão etiológica também, do sofrimento psíquico, a gente vai pensar esse sofrimento psíquico a partir do território, né, e dos modos de subjetivação. Então, como esses modos de subjetivação e esse território, o modo de vida nesse lugar, comunidade, né, e todas as tensões presentes nesse território, eles vão permitir, né, que se exacerbe em determinada época histórica um tipo de psicopatologia ou outra, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai estar ampliando e discutindo agora, né? Então, a clínica transversalizada em saúde mental, né, subjetividade e território, né?
Então, a gente tem aqui que a produção de subjetividade, ela envolve um conjunto variado de instâncias intersubjetivas e materiais que compõem um território existencial multifacetado e em permanente conexões com elementos que o atravessam e o constituem. E aí é um conceito, né, de Guattari, quando ele compreende como se produz subjetividade, né, que essa produção de subjetividade ela está intrinsecamente relacionada, né, ao modo como esse território ele é composto, né? Então o espaço é um vetor de produção de subjetividade e esta pode ser trabalhada no sentido de um esmagamento uniformizador, né? Uniformizador, quanto no de ressingularização libertadora de subjetividade individual e coletiva. E aí a gente vai estar pensando o trabalho nosso, enquanto psicólogo, no âmbito das políticas públicas, inclusive no âmbito da saúde mental, né? Pensar esse espaço de ressingularização de subjetividades individual e coletiva no momento em que, de forma geral, a cultura, né, o modo de organização do lugar, da comunidade, do território, né? E quando a gente fala lugar, comunidade, aquela discussão que a gente vem tendo em sala, né? Não necessariamente é a comunidade empobrecida, né? A gente pensa todas as formas de organizações sociais, né? Todas as classes sociais. Então, como isso produz subjetividades, no sentido mais uniformizador, ou como a gente pode pensar também em produções de subjetividade mais ressingularizadas e libertadoras. E aí entra o nosso trabalho enquanto psicólogos, né? Portanto, o espaço, entendido como multiplicidade, possui uma função constituinte de produção de subjetividades e não somente dependente da ação ou do uso por parte dos autores sociais, né? Isso é bem interessante, por exemplo, quando a gente vai estudar, né, em Foucault a questão do panóptico, né? Então, Foucault, em seu estudo sobre o panóptico, por exemplo, ele já pensava esse espaço social, neste caso, em sua dimensão mais arquitetônica, com um dispositivo composto por elementos discursivos e não discursivos, produtor de subjetividades individualizadas, autovigilante e disciplinadas, mas que ao mesmo tempo permanecia irredutivelmente atravessado por processos de resistências e de invenção de novos modos de subjetivação, né? Então, ao mesmo tempo em que esse território, esse espaço, ele demarca um certo modo de subjetivação, mas ele também apresenta processos de resistência. E Foucault, através do seu estudo sobre o panóptico, né, ele mostrou isso claramente, né? Esse segundo aspecto da resistência e de criação foi mais explorado na análise das artes da existência lá no greco-romano, né? O que ambos os autores agregam às concepções sociológicas é um foco nos processos de subjetivação, aqui entendidos como acontecimentos cuja composição está conectada a um conjunto de outros elementos. E aí elementos inclusive geográficos, né? Inseparáveis dessa experiência. Quando a gente pensa o panóptico, né, por exemplo, ele estava estudando ali todos os elementos que estavam compondo aquele espaço, aquele território, e a forma como isso estava organizado e subjetivando essas pessoas, né? Então, assim não haveria um indivíduo ou um grupo social acabado. É mais ou menos isso que a gente vai tentar, né, explorar, né? Que preexista ao território e o modifique ao utilizá-lo, mas uma multiplicidade compondo essa conjunção território-subjetivação, seja essa vivida individualmente ou seja essa vivida coletivamente, né? Então, assim, não se pensar um indivíduo ou um grupo já acabado que preexiste ao território e aí está modificando esse território, não.
é uma multiplicidade, né, que ao mesmo tempo se dão esses processos entre territorialização e subjetivação, né? Temos, assim, elementos conceituais para não mais reduzir os estudos da subjetividade à tradicional dimensão histórica, né? Podemos pensar, e até poder falar disso, numa geografia da subjetivação, tomando o espaço e a experiência no território como vetores importantes no processo de subjetivação, né? Como vetores importantes na produção dessa subjetividade, né? O agenciamento subjetividade-território revela-se como um foco de pesquisa, né? Então, um foco de pesquisa principalmente no âmbito das políticas públicas, né? Quando a gente pensa que agora, né, é pensar esse sujeito, pensar essa dimensão do coletivo num território, né? Então, territórios e modos de subjetivação, né? E aí um pouco disso, né? Pensar, por exemplo, alguns autores que estudam, né, como o Sennett, ele vai estar estudando a velocidade dos deslocamentos nas cidades, que transforma esse espaço urbano em lugar de passagem, né? Que modos de subjetivação também na relação desse espaço enquanto um lugar de passagem, isso aí se produz. E é bem interessante quando a gente vai estudar, por exemplo, as pesquisas com pessoas em situações de rua, né? A gente tem isso muito claro, né? Assim, que modo de subjetivação é esse do viver na rua? Foi uma pesquisa que eu realizei na época, né, de uma especialização em saúde mental, até já comentei sobre essa pesquisa com vocês, né, e já detalhei, mas só relembrando, né, que ali também a gente pode pensar em modos de subjetivação distintos, né, numa relação com o espaço e com uma territorialidade outra, totalmente diferente, né, da nossa localização desses espaços urbanos, né. Então, para além disso também, nós temos os processos de segregação, muito claro, né? Por exemplo, né, os muros, os condomínios, né, que demarcam o espaço, a questão do medo, da intolerância, da própria violência, né, que é produzida e justificada pelos processos de segregações, né? Os vidros dos carros, a forma como se transita nessa cidade, né? Tudo isso vai estar estabelecendo novas maneiras de pensar, sentir e viver a cidade, ou seja, o território, né? Desculpe. E aí, pensar esses processos, né? Tudo isso produz um processo de subjetivação coletivo e bipolar, né? Centrado na violência e insegurança, retroalimentando, né, e retroalimentado por ambos os polos, reforçando a desigualdade e distanciamento, né? Então, assim, à medida que isso produz medo, a segregação, né, ela é justificada, né, e também as questões relacionadas à violência, e aí a gente está também produzindo, né, uma subjetivação também coletiva e bipolar, né? Os que causam medos e os que são amedrontados, e, enfim, né? A questão que se coloca, né, seria que outras possibilidades de apropriação do espaço urbano podemos pensar e viver neste contexto, né? Fora dessa equação, que a gente está sempre nessa equação, né? Segregador, segregado, né? Então, igualdade, diferença, né? Então, como intervir, né, para que a gente possa produzir uma nova forma de subjetividade, né? E aí o autor ele vai dizer que dificilmente a alteração desse estado de coisas se dará sem o desenvolvimento de outras formas de apropriação do espaço urbano. E aí me lembra também, no grupo de pesquisa do mestrado, lá na Espanha, na Universidade de Barcelona, né, que tinha um grupo especificamente que tratava dessa questão, né, de reapropriação do espaço urbano,
né? Era um grupo da psicologia que trabalhava esse tema, né, do espaço e a subjetivação, os modos de subjetivação. As políticas públicas eram pensadas no sentido de que o sujeito ele pudesse, né, cada vez mais se reapropriar desses espaços urbanos, criando uma outra relação com esses espaços. Então, os fenômenos de segregação, de medo, de violência, tudo isso ia sendo relativizado a partir de uma outra ocupação desse espaço, né? Então é mais ou menos essa a proposta também aqui do autor, né? Intervenções clínicas e sociais, né? E aí muito interessante, né, entender, né, que as artes da existência desenvolvidas na Grécia e estudado por Foucault, né, estudam essas questões que não devem ser entendidas como uma noção do indivíduo sobre si mesmo, desconectado dos processos coletivos. O que está em questão era o governo de si associado ao governo da polis, né? Então, novamente, a partir das artes da existência, né, desenvolvida na Grécia e estudada por Foucault, a lógica aqui não é só o cuidado de si, mas o cuidado de si associado ao governo da polis, o governo da cidade, o governo do espaço, né? Como eu cuido de mim, cuido do espaço. Como é que eu rompo essas formas de segregação e de subjetivação, por exemplo, no medo, na insegurança, na indiferença, na individualidade, na própria violência, né? A partir da segregação como justificativa, né? E ao mesmo tempo como produtora dessa violência, né? E aí Foucault vai estar trabalhando, né, a partir dos seus estudos, né, a partir das artes da existência lá da Grécia, essa questão do governo de si associada ao governo da polis, né? Então a construção contemporânea de novos modos de subjetivação de caráter libertário, passa necessariamente pela articulação com práticas inseridas no espaço urbano, né? Então, novamente, entra aqui o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? A prática lá do grupo de psicologia, lá da Universidade de Barcelona, né? Que estava sendo convidado para intervir nesse espaço com políticas públicas que pudessem, né, modificar novas formas e produzir novas formas de subjetividade, né, de subjetivação, né? Então, né, o risco de psicopatologização de fenômenos que ainda que sejam vividos na interioridade íntima possuem uma etiologia imanente aos processos sociais vividos em cada sociedade, né? Então a gente tem aqui que esse risco de psicopatologização dos fenômenos sociais, de ordem sociais, né, fenômenos que são criados a partir do modo, né, de organização coletiva dos indivíduos, né, e aí essa psicopatologização desses fenômenos, né, é um risco, né, à medida que entendemos que existe uma etiologia imanente a esses processos. Não é à toa que em cada sociedade, em cada época histórica, a gente vai ter processos de psicopatologização, doenças, né, diferenciadas, diferentes, né? A gente tem uma época em que o transtorno tal é maior do que o outro transtorno. Por quê? Porque esse está relacionado, né, o transtorno do pânico, né, o transtorno mental comum, né? Então tudo isso está relacionado com as questões sociais, né, e coletivas vividas em cada época, em cada tempo histórico, né? E aí a gente tem, né, por exemplo, né, vemos na atualidade o crescimento dos chamados transtornos alimentares, né? O autor vai trazer a anorexia, a bulimia, né? Os transtornos de ansiedade, pânico, fobia social, a dependência de substâncias psicoativas, a própria questão da violência urbana, né? Como todos os fatores alarmantes na questão da saúde pública, né?
e a própria causa externa, as causas externas como alto índice de mortalidade entre a população, dentre outros sintomas. Ou seja, né, tanto nesses casos como em qualquer outro caso, o que se vê que a mudança do perfil epidemiológico das modalidades de sofrimento mental tem uma associação evidente com os processos sociais e urbanos. Né? Então, um outro exemplo, né? Pensar que tratar de quadros de pânico cada vez mais frequente, tomando-os como vivência puramente intrasubjetiva, desligada dos atuais processos urbanos, acarreterá consequências clínicas, teóricas e políticas, né? Ou seja, a individualização e interiorização do sintoma encarceram no domínio da psicopatologia uma experiência patentemente psicossocial. Né? Então, assim, como pegamos uma experiência que é psicossocial e transformamos numa patologia do sujeito, numa patologia intrapsíquica. Né? Essa é a grande questão. Né? E aí, por um outro exemplo, né? A questão do transtorno mental comum. Né? Já é sabido pela literatura, né? Por exemplo, que esses indivíduos, né, que apresentam queixas somáticas inespecíficas, tais como dores no corpo, mal-estar, dores de cabeça, nervosismo, insônia, né? Tudo isso está diretamente relacionado a fatores socioeconômicos, atingindo especialmente populações de elevado grau de vulnerabilidade. Ou seja, já está claro a associação que os transtornos mentais comuns, né, ele está muito relacionado com as pessoas, né, com as populações que estão com maior risco de vulnerabilidade social. Né? Em contrapartida, sua prevalência está inversamente relacionado à densidade das redes de apoio social. E aí uma outra questão importante para pensar, né, a intervenção psicossocial é como está essa rede, como estão as redes de apoio social do paciente, dessa família, ou até mesmo no trabalho preventivo, né, em saúde mental. Como trabalhar as redes de apoio social numa comunidade, né, para que a gente possa prevenir essa questão das psicopatologias, né? Então, temos nessa classificação nosográfica, mesmo possuindo um viés biopolítico medicalizante, um avanço no que tange à problematização da subjetividade para além de sua dimensão interiorizada. Né? Então, ela inclui a relação com o território como fator etiológico e prognóstico crucial para a compreensão e intervenção sobre o transtorno. Então, é crucial, né, assim, que se possa entender esse transtorno para além da interioridade. Né? Essa é a questão que se coloca. Né? E aí uma outra pergunta, né, que podemos também levantar. Que elementos podem compor essas novas práticas clínicas e sociais no espaço e território? Né? Então, o autor ele vai trazer alguns elementos. Em primeiro lugar, uma praxe transdisciplinar. Né? Então, claro, se a gente compreende, né, a subjetividade como um processo constituído e em conexão com variados fluxos, não podemos desenvolver práticas no enfoque estritamente disciplinar. Né? É claro que nenhuma disciplina, não vai ser a psicologia ou nenhuma disciplina particular, que pode, né, isoladamente responder apenas por si mesmo pela essa complexidade atual dos processos de subjetivação. Então, o diálogo aqui interdisciplinar e as práticas transdisciplinares, né, deixa de ser um recurso possível para se tornar uma exigência imprescindível. Né? As equipes multiprofissionais presentes em diversas ações das políticas públicas atestam essa necessidade. Né? Não é à toa que, novamente, né, o que a gente já discutiu em aulas anteriores, a partir dessa ampliação
do conceito de saúde, podemos entender, né, que a saúde não é um objeto, né, biomédico, né? Daí que a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade são elementos, né, essenciais para que se possa realmente pensar a saúde, né? Em segundo lugar, uma prática psi deixa de ser do âmbito puramente íntimo para uma clínica atravessada pelo território, né? E é disso que a gente está falando, né? Pensar a subjetividade como um produto de práticas históricas e geográficas, aponta para uma clínica atravessada pela polis, né? Pela polis aqui no sentido mesmo grego de cidade, né? Até do próprio território, né? Portanto, desde sempre uma clínica política, né? E aí política no sentido porque está na polis, né? Relacionada a esse contexto social. Acoplamento do saber odito ao saber popular. Vamos ter um texto exclusivo, vamos discutir exclusivamente sobre isso, né? Como essa prática em saúde mental e no âmbito das políticas públicas, ela está necessariamente, aí é da ordem do necessário, né? Acoplada também ao saber popular, né? Então, é inevitável, né? É impossível pensar uma intervenção psicossocial sem se apropriar, sem se aproximar desse saber popular, sem compreender o modo de vida dessa comunidade, como eles lidam, né? A partir do seu saber com suas questões vitais, né? E finalmente pensar o tempo presente e o que somos nesse exato momento. E aí a gente vai para Foucault, né? Quando ele vai dizer assim: para isso cabe rever os fundamentos de nossa concepção de subjetividade, tarefa que não compete exclusivamente aos psicólogos, entendendo que sua constituição extrapola os limites da interioridade e as raízes familiares. A subjetividade constitui-se como um campo aberto, com fronteiras cambiantes e em permanente alteração, agenciado pelas múltiplas instâncias da vida contemporânea, né? Então a gente finaliza aqui a aula de hoje com essa citação de Foucault, né, de pensar essa subjetividade para além da interioridade, para que a gente possa entender essa clínica transversalizada em saúde mental, em saúde de uma forma geral, principalmente no âmbito das políticas públicas, a atuação e a intervenção do psicólogo nesse âmbito. Ok? Ficamos por aqui. Um forte abraço, enorme prazer de estar com vocês novamente, ainda que virtualmente. Daqui a pouco vamos estar no chat, né, na aula, para discutir mais essas questões. Tá bem? Fiquem com o meu abraço e muita saúde, muita paz, muito discernimento. Tá bem? Um beijo grande.